Pessoal, seja bem-vindo ao canal Campus do Excel. Eu me chamo William. Nessa aula nós vamos falar de uma função que a gente usa ela tanto aqui dentro do Google Planilhas quanto lá dentro do Excel para trazer para a gente um mês ou uma formatação específica de acordo com aquilo que a gente pretende fazer. Essa função ela se chama função texto. Tá? A Bia Saoura ela comentou lá que pretendia, com base no mês, trazer ele por extenso. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, assim por diante. Né? Só que assim, mesmo que tu venha aqui e altere esse formato aqui, como ela fez, não vai funcionar, porque a função mês ela vai tornar sempre o mês como um numeral e não como um formato de texto. Então eu até respondi aqui embaixo, né? Eu respondi lá que com a função texto a gente consegue passar o formato que a gente pretende retornar e os meses vai vir dessa forma aqui, né? Então veja bem, se eu tenho aqui uma data, um parâmetro, né? E eu quero trazer o mês por extenso desta data, ou até mesmo o dia, né? Ou o ano. Então eu posso fazer essa formatação aqui tranquilo utilizando a função texto. Então ela é simples, você basta digitar aqui a função texto, né? Aqui ele traz um breve resumo para a gente, ó, converte o número em texto de acordo com o formato especificado. E ele dá alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu quero trazer no formato de moeda, eu coloco aqui entre aspas, né? Porque é um formato de texto, então precisa estar entre aspas. O que vem é o parâmetro que a gente quer fazer essa conversão e depois é o formato, certo? Então ela é muito simples de a gente utilizar. Então você vai passar aqui o parâmetro, que o nosso caso aqui é a data, né? Aliás, até passou errado aqui. Então vamos clicar aqui, nosso parâmetro é a data, né? Depois do parâmetro eu vou colocar ponto e vírgula e aí sim eu vou trazer o formato que eu pretendo, que no caso da Bia é que é o formato em mês por extenso. Então eu vou abrir aspas e vou colocar a letra M aqui, e aqui no Google Planilhas a gente consegue visualizar que ele já vai trazendo para nós ali, ó. Se eu coloquei uma letra M, ele vai representar o numeral 6, ou seja, a mesma coisa que o mês está trazendo, que a função mês está trazendo. Tá? Se eu coloco mais uma letra M, ele coloca um zero, ou seja, duas casas decimais. E aí sim ainda continua no formato de número. Tá? Agora se eu coloco mais uma letra M, veja que ele já mudou para janeiro, por extenso. E aqui eu consigo fazer o seguinte, eu consigo completar esse mês. Então eu vou colocar aqui 4 letras M, que vai representar o mês completo. Vou fechar um parêntese e vou pressionar Enter. Feito isso, a gente vir aqui, a gente fechou o parêntese errado aqui, vamos só retirar esse parêntese e fechar aspa aqui. Né? Fechou errado ali e pressiono Enter. Tá? Então ele já trouxe para nós aqui, ó, o mês, tá? Por extenso. Aí digamos que tu queira apenas as 3 iniciais, basta vir aqui, ó, e tirar uma letra M. Né? Tira uma letra aqui, pronto. Ele já está aqui com umas 3 iniciais para a gente. Então você arrasta aqui até o final e pronto. Tá aí, ó, janeiro, mês 10 e outubro. Se eu colocar, vou colocar mais 30 aqui, só para ele pular para o próximo mês, você já vai ver aqui o mês de novembro, tá? Vou colocar mais uma letra M aqui, vou arrastar até o final. E aqui vai uma sacada muito interessante. Digamos que você viu que ele trouxe os meses, porém as iniciais não estão em caixa alta, ou seja, não estão em letra maiúscula. Então como que você resolve isso? Aqui dentro do Google Planilhas, a grande maioria das fórmulas e das funções que tem, lá no Excel elas têm as mesmas utilidades. E a maneira da gente usar os argumentos são praticamente idênticos. Tá? Então aqui, como que eu faço para trazer a primeira inicial do mês em caixa alta? Então basta eu vir aqui, ó, pressionar F2, que eu vou entrar no modo de edição. E aqui no começo eu vou digitar, eu vou abrir um parêntese e entre o parêntese e o sinal de igual eu vou digitar a função PRI maiúscula, ou seja, converte a letra inicial de cada palavra de um texto específico, né? Que no nosso caso aqui ele vai converter ela para um caixa alta, ou seja, vai ficar em maiúsculo. Então eu já coloco essa função
E o que ela pede? Ela pede como parâmetro um texto que precisa ser convertido, né? Então, o texto que a gente quer converter é justamente esse aqui, ó, tá? Então, eu não vou passar nenhum tipo de parâmetro para ela. Se, por exemplo, se eu quisesse converter um texto em uma outra referência ou em uma outra célula, eu teria que indicar para ela onde está esse texto para eu poder fazer essa conversão. Então, aqui, como o texto que eu vou converter é esse que está trazendo aqui com a função da texto, então eu vou só fechar o parênteses da função e vou pressionar Enter. Pronto, veja que o texto inicial já ficou em letra maiúscula. E agora eu replico para os demais aqui, eu já tenho essa formatação aplicada aí. Pessoal, viu como é simples fazer isso aqui? Então, assim, com duas funções que são muito simples de ser utilizadas, você consegue resolver um problema que às vezes a gente pensa que é bem maior, tá bom? A dica de hoje era essa, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar embaixo o que você achou da videoaula e também se teve alguma dificuldade, alguma dúvida, comenta embaixo aí que eu vou estar visualizando e dando lá um feedback, ok?